Tudo que o nosso Deus quer de nós é um lugar de reconhecermos a presença dele como sendo a nossa maior necessidade. A gente entra para a presença de Deus querendo resolver os nossos problemas, quando nós chegamos, cheios de direitos, mostrando para Deus tanto que Ele tem que fazer para nós, para resolver os nossos problemas, e deixamos de desfrutar daquilo que Ele é para nós. O nosso Deus que cuida de nós, e tudo que Ele quer é um relacionamento conosco. Se a igreja não te ensina você ter um relacionamento pessoal com Deus, o tempo que você vai na igreja é um tempo perdido. Porque o objetivo da igreja tem que ser esse, te ensinar a você ter um relacionamento pessoal com o seu Deus. E desse lugar, desse relacionamento, você vive a sua vida, todos os dias da sua vida aqui. Vêm os problemas e por causa desse relacionamento de perto que você tem com o seu Deus, Ele te dá a direção, Ele te dá a saída, Ele é o seu socorro, Ele é a sua paz, a sua alegria, a sua vida. O que você precisa para poder viver os seus dias aqui. Uns dias muito limitados que nós temos aqui, se comparados com a eternidade que vamos passar com o nosso Deus. Os dias que nós temos aqui, que Deus te confiou, esses poucos dias aqui da nossa vida, se comparados com esse lugar da eternidade. Como que nós vamos viver? Aqui em 1 Pedro fala assim, que nós devemos santificar a Cristo como Senhor nos nossos corações. Santificar a Cristo. Em outra versão fala assim, reverenciai a Cristo. É colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida, como Senhor da nossa vida. Reverenciai a Cristo como Senhor nos nossos corações. Disso depende a nossa vida. O que nós vamos colocar dentro dos nossos corações? Toda situação, todo relacionamento que nós temos nessa vida aqui, Ele escreve alguma coisa ali dentro do nosso coração. Coisas boas ou coisas ruins. E à medida que a gente não cuida dessa condição do nosso coração, com essa presença de Deus, que vem com todo esse amor, com toda essa paz, com tudo isso que nós precisamos, o nosso coração, ele chega num momento que fica pesado, cheio da condição aqui só desse mundo. E essa semana, alguns dias aqui, eu estou meditando em 1 Pedro, como eu falei esse versículo, e tem um outro também que eu queria que vocês abrissem. 1 Pedro 4:7 fala um conselho de como nós devemos viver nos dias que nós estamos vivendo aqui hoje. Que por muitos e muitos sinais temos visto que os dias que nós temos aqui, cada vez mais estão chegando ao seu fim. Devemos cuidar do nosso coração, onde a presença de Deus está. 1 Pedro 4:7 fala assim, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Tem outra versão que fala assim, tende bom senso e vigiai em oração. Esse criterioso, ele tem muito a ver com todo o nosso procedimento. Tem tudo a ver com o nosso procedimento, na verdade. Ele pode ser comparado com prudência, com honestidade, com segurança. Uma forma equilibrada de decidir e julgar todos os fatos da nossa vida. Olha que coisa maravilhosa. Só que nós não vamos fazer isso na nossa condição natural, no nosso homem carnal. Porque no nosso homem carnal, no nosso corpo natural, só reside os valores e aquilo que milita aqui dentro da nossa própria carne. Só que o nosso Deus nos chama para deixar Ele viver em nós, despojando-vos de toda a impureza, de todo o acúmulo de maldade. Eu lembro muitos anos atrás, quando Deus me deu um entendimento desse versículo de despojar, eu até fiz lá no galpão ainda, quantos anos atrás.
E ele me deu como se fosse uma blusa que a gente vestia e tirava essa blusa. O despojar nada mais é isso do que nós tirarmos toda essa condição natural da nossa própria vida. Quando descreve ali algumas obras da carne ali em Gálatas, né? O egoísmo, o orgulho, a ira, a avareza, toda essa condição do nosso homem natural. E Deus nos fala para nós despojarmos e colocarmos e nos revestirmos do novo homem, criado em Cristo Jesus para boas obras, que Deus de antemão preparou para que você e eu andássemos nelas. Nessas boas obras que o nosso Deus nos confia para nós vivermos a nossa vida aqui na terra. Então toda essa condição desse conselho aqui que fala, né, que o fim de todas as coisas está próximo. Sede, pois, criteriosos, é um conselho maravilhoso para nós andarmos nessa condição na nossa vida hoje, com uma prudência, sabendo muito bem discernir quem são as pessoas que você vai se abrir para poder receber na sua vida. Esse relacionamento com pessoas, é tão importante você discernir isso, sabendo que todo relacionamento vai trazer algo aí para o seu coração. E a maioria das vezes o que nós temos visto são danos que a pessoa carrega com ela a vida inteirinha. Porque é machucada pelo relacionamento, é maltratada, é injuriada, é ultrajada, é ofendida. E ali guarda no próprio coração essa condição. Por isso que Deus quer nos levar a um lugar de sermos criteriosos na nossa vida. Como que nós vamos andar? Com muita sobriedade. Quando vem essa palavra, logo a gente se lembra da pessoa que está embriagada, né? Que ela fica fora de si. Ela faz coisas ali sem olhar consequências, né? Outro dia eu fui num lugar e na hora que eu fui embora, a pessoa ali que tinha me convidado estava muito alterada. Ela estava assim, muito embriagada. E ela assim, tinha me convidado, eu, meu esposo, fomos lá, né? Não é uma pessoa muito conhecida, muito assim chegada no nosso círculo de amizades assim. Tá bom. Aí na hora que eu fui despedir dela, ela simplesmente soltou uma frase ali, porque ela já estava totalmente alterada e eu não esperava o que ela falou, né? Que foi realmente um ultraje, né? Uma ofensa. Aí naquela hora eu fui para minha casa, né? E fiquei considerando aquilo ali no dia seguinte, depois também, porque a gente fica pensando, mas por que fez isso? A troco de nada? Eu não fiz nada com essa mulher, por que ela está me tratando desse jeito, né? E Deus me levou aqui para um versículo que diz que Jesus, quando ele foi maltratado, ultrajado, ofendido, ele não revidava com ultraje. E quando ele era dessa condição, né, de ser injustiçado, maltratado, ele não fazia ameaças contra as pessoas, mas se entregava àquele que julga retamente, ao nosso Deus, que tem as nossas vidas aqui nas mãos dele. Ele que julga retamente tudo que acontece na nossa vida. O que nós não podemos cair é no erro de quê? De proceder a nossa vida da maneira como a gente bem quer, de qualquer jeito, sem esse lugar desse critério, dessa sobriedade, desse lugar de honestidade, de integridade, que vai custar muito para você poder viver desse jeito. Só que essa é exatamente a mensagem do Evangelho. É o custo da nossa própria vida para deixar Jesus viver em nós. Como que nós seremos a luz do mundo e o sal dessa terra se o procedimento da nossa vida é o mesmo procedimento daquele que diz não ter Deus? Todo o Evangelho gira em torno das atitudes da nossa vida, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então, diante daquela condição, Deus me ensinou, né, essa verdade, que é Ele que julga retamente as situações que acontecem na minha vida. Então eu liberei aquilo ali no meu coração, que é o mais importante, irmãos, o mais importante é você olhar lá dentro do seu coração. Algum tempo atrás eu ministrei aqui, que eu vou falar novamente para quem não estava, e é importante para poder entender o contexto, né, da mensagem. Que eu tive, né, uma atitude muito errada com uma pessoa. E ali eu estava muito irada e falei um monte de coisas que não deveria falar.
E quando eu fui, né, me entregando a Deus para poder consertar aquela situação, né, em primeiro lugar, Deus me ensinou uma verdade que eu vou carregar ela o resto da minha vida. Que Ele falou assim comigo: toda situação que não é resolvida no seu coração se torna um ponto fraco na sua vida. Porque existe um ditado aí no mundo que fala assim, que o tempo cura todas as coisas, não é? Só que isso não é verdade. A única condição de ser curado, onde precisa ser sarado, que é nos nossos corações, é nessa condição de nos humilharmos sob a poderosa mão do nosso Deus. E eu aprendi também uma coisa muito verdade, que quanto mais machucada a pessoa é no coração, mais orgulhosa ela é. E quanto mais livre no coração, quando você deixa Deus sarar a condição do seu coração, mais humilde você vai estar aqui nessa terra e ser nessa terra. E aqui diz tão claramente que Deus só pode exaltar aqui nessa terra aquele que é humilde, aquele que é manso de coração, de acolher a verdade de Deus como a única verdade para a nossa vida. O humilde não é aquele que deixa todo mundo passar, né, por cima da cabeça dele. Não, é aquele que anda com uma integridade aqui nessa terra, por estar recebendo do coração de Deus toda vez que você se entrega a Ele, lá no seu quarto sozinho. O que acontece? Você vai recebendo do coração de Deus, e o seu coração ferido, daquele jeito pesado, vai sendo trocado pela condição do coração de Deus em você. Aí você consegue viver nessa condição que Deus está nos chamando de integridade para nós vivermos aqui nessa terra. E tem um versículo em Provérbios 10 que fala assim: quem anda em integridade aqui nessa terra, anda seguro. Não importa o que aconteça, você tem um lugar de segurança por causa do procedimento da sua vida, que você escolheu agradar a Deus em primeiro lugar, mais do que agradar você mesmo. Naquela hora que te custou, você não fez a sua própria vontade. Você esperou na graça salvadora do seu Deus, no favor imerecido do seu Deus, na graça do seu Deus que cobre toda a sua incapacidade de fazer correto diante das situações que Deus coloca diante de você. Outro dia eu estava lá diante de uma situação bem difícil também, e Deus falou comigo: Michele, a minha graça, ela cobre toda a sua incapacidade, é como se fosse aquele lugar cheio de buracos assim, e Deus cobre tudo aquilo ali com a graça dele, me dando a condição que eu não tenho, e você também não tem. Naquela situação mais difícil que você está passando, de relacionamento com as pessoas, não vai ser a sua condição humana que vai trazer uma solução para o problema que você está passando. Não é a condição natural que nós temos que vai fazer Deus se mover em nosso favor. É o tanto que a gente se abre aqui dentro para Deus poder vir com a condição dele, onde você reconhece que a sua condição é realmente insuficiente. Você é muito limitado na sua própria condição. Na sua própria condição natural, você não cumpre o chamado de Deus que Ele tem exclusivo para a sua vida. Exclusivo para a sua vida. Semana passada eu estava num lugar e foi assim... É aqueles lugares que, né, o crente religioso, né, não gosta muito de estar, né? Ai, Deus, como a gente precisa aprender. Aí eu fui para minha casa, toda murchinha, Deus. Porque era assim, um lugar onde estava todo mundo bebendo, onde estava todo mundo quase caindo no chão de tanto beber. E eu lá, né? Aí eu fui para minha casa, tentando entender, Deus, para que isso tudo, né? Qual o objetivo disso? E Deus falou comigo: se não fosse essa condição, né, que eu te dei, através do seu casamento, de você ter contato com essas pessoas, eles nunca conheceriam o amor de Deus. Então vale todo o esforço da nossa vida para Deus ter uma oportunidade que seja de alcançar o outro. Com certeza que vale. Se a gente colocar o evangelho além disso aqui, vai valer de quê? Né? De nada mesmo.
Porque Jesus já falou que as pessoas vão conhecer que somos discípulos dele se tivermos amor uns pelos outros. Mas não é o tipo de amor, né, que as pessoas querem ser amadas, porque as pessoas querem ser amadas do jeito delas, né? Eu faço tudo errado, me ama aqui, continua me amando, continua me perdoando, você é obrigado a me perdoar. Deus nunca fala assim com a gente. Eu lembro uma situação muitos anos atrás, que eu passei, que eu precisei perdoar, né? Como todos nós precisamos. Mas em nenhum momento, meu Deus me obrigou a fazer alguma coisa, sabe? Falou, você tem que perdoar, Michele, você tem que perdoar. Foi o constrangimento do amor dele que me conduziu a um lugar de eu mesma ficar livre daquela situação que me oprimia tanto. Uma situação que dia e noite, noite e dia, eu ficava na minha cabeça com aquelas palavras que eu fui ofendida, daquela situação que a pessoa fez comigo injusta, tudo isso, né, que todos nós passamos. Enquanto eu não fiquei livre no meu coração para poder realmente perdoar e me relacionar novamente com aquela pessoa, sem nenhuma coisa, nada no meu coração. Esse é o poder do Evangelho, que nós precisamos conhecer, porque Deus quer que a nossa vida, nesses dias, de o fim de todas as coisas que está muito próximo, Ele quer que a gente viva a nossa vida com integridade. Onde a gente não tem que ficar escondendo as coisas da nossa vida. Onde nós estamos, nós somos a mesma pessoa, né? É isso que Deus quer de nós. Não precisamos nos esconder, porque o nosso Deus nos vê o tempo inteirinho. Você vê lá, nesse lugar lá que eu pensava, né? Ah, Deus nunca vai ver isso aqui, está muito confuso essa situação aqui, né? Pelo contrário, Deus estava querendo alcançar aquelas pessoas com uma palavra que seja. Quando Deus usa a sua vida para trazer uma palavra para uma outra pessoa, é como se Deus enxergasse o ouro no meio de toda a sujeira da vida da pessoa. Porque Deus sempre vê com esses olhos muito além do que a situação atual da vida das pessoas. Ele sempre enxerga o melhor, aquela pessoa que você pode se tornar. Não a situação atual aqui da sua vida, tão limitada, cheia de problemas, cheia de tanta pressão, como foi falado aqui no louvor. Pressão e tormento nas mentes. Não é isso que Deus tem para nós. Deus tem um lugar de paz que se torna saúde para o nosso corpo, força para a gente poder cumprir o chamado de Deus na nossa vida. Essa semana a gente teve aqui no Nave uma reunião da empresa, né, que tem patrocinado o Nave. E o dono dessa empresa é uma pessoa assim, muito de Deus. E eu vim, né, só para poder dar um apoio, achando que seria aquela coisa mais chata de empresa, né? Era um evento corporativo que eles quiseram fazer aqui no auditório. Eu falei, vou ficar lá, mas vai ser uma chatice. E eu me surpreendi tanto, porque durante 3 horas de reunião, toda hora que o dono da empresa pegava o microfone, era como se fosse um culto. Ele não estava se importando se os funcionários que trabalham ali na empresa dele eram crentes ou não. Ele estava ali proclamando o evangelho que ele vive, numa simplicidade, dando a oportunidade daquelas pessoas, né, conhecerem um evangelho verdadeiro. Um evangelho verdadeiro que acolhe a todos. Esse é o evangelho de Jesus. Ele veio para aquele que estava doente mesmo, ele veio para a prostituta, ele veio para aquele que cobrava os impostos, para todos. Somos todos nós necessitados da presença do nosso Deus, porque Ele quer endireitar as veredas da nossa vida, nos tornar outras pessoas, que realmente se importa com as pessoas, que se importa com o outro. E quando a gente fala, né, da questão aqui de sofrer, mas que que sejamos perseguidos por praticar aquilo que é bom e não praticando o mal. Eu estou matando, eu estou adulterando, eu estou roubando. Estou sendo muito perseguido, estou sendo tão injustiçado. E olha que está escrito isso aqui na Bíblia. Vamos ler aqui tudo, 1 Pedro, né? 1 Pedro 4. Olha como fala clarinho isso aqui. Então, se eu estou sofrendo, se eu estou sendo perseguido,
Vou olhar primeiro a condição da minha própria vida, se existe algo que eu preciso mudar ali. Se realmente não tiver, né, dentro dessas áreas que Deus está me requerendo, e uma coisa que eu tenho aprendido, irmãos, muito importante, existe um nível de entrega que Deus requer de cada um de nós. O nível de entrega que Ele está requerendo da minha vida não é o mesmo nível de entrega que Ele está requerendo para você. Cabe a você compreender isso. Porque essa questão de se entregar a Deus é como se fosse uma caminhada. Hoje, Michele, eu não passo muito tempo com Deus, sabe? Tá bom, mas que seja então uma decisão do seu coração de uma caminhada, sabe? De você começar. Não estou te falando para amanhã você passar 10 horas orando em língua, você não vai conseguir. Mas se você trazer essa consciência que você precisa reverenciar o Senhor, que é colocar em primeiro lugar no seu coração, como uma mensagem urgente dos tempos que nós estamos vivendo hoje, você vai começando a se conscientizar que a sua vida em Deus, o tanto que você vai conhecer a Deus e andar com Ele, não depende mais da igreja, não depende mais das pessoas lá que vivem com você na sua casa, depende inteiramente de você. Porque o relacionamento com Deus, a responsabilidade é pessoal, é de cada um. Então, quando alguns meses atrás, Deus me levou para poder ficar 3 dias sozinha num lugar, né? E quando eu voltei de lá, Deus me deu muitas instruções do que eu precisava ouvir. Foi maravilhoso, foi assim transformador para a minha vida. E quando eu cheguei lá em casa e estava tudo normalzinho, como sempre é, né? Os meninos, o Max, os cachorros, não sei o quê. Tudo normal. E Deus, na hora que eu entrei lá, Ele falou comigo, o nível de entrega que eu estou requerendo é de você. Não vem ficar cobrando de todo mundo o que Deus está exigindo de você. Vai fazer você primeiro e deixa os outros verem. O que de bom esse comportamento que Deus está te requerendo vai fazer para você primeiro. Esse que é o evangelho pregado com a vida e não com palavras. Quando fala lá, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, não é com palavras, para de falar na cabeça lá dos seus filhos. Mostra quem é o seu socorro. Quando você está lá naquele dia super ruim, se sentindo solitário, se sentindo sozinho, se sentindo humilhado, se sentindo confuso na sua cabeça, né? Que aí no mundo fala, né, que o adolescente ele é muito confuso, né, na cabeça, não sei o quê, né? Não sabe muito bem quem que é, falta de identidade, que não sei o quê. Mas você, pai e mãe, quando você se sente nessa condição, o que você faz? Eu entro para dentro do meu quarto e vou lá curtir a minha depressão. Ou você entra para dentro do seu quarto sabendo de quem vem o seu socorro. O seu socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra, que diz para você, muito diferente daquilo que as pessoas falam a seu respeito, Ele é a sua força, Ele se tornou a nossa salvação. Ele é que nos levanta, que nos coloca de pé todos os dias da nossa vida. Ele não nos trata segundo as nossas transgressões, Ele não nos trata como aquele que nos ofende, que nos decepciona. O amor de Deus sempre vai ser essa constância, dessa perfeição, que a gente pode se achegar lá nesse lugar do amor dele e receber o que nós estamos precisando. Quantas vezes eu já entrei para dentro do meu quarto numa condição e já saí em outra condição. E é isso que Deus tem para nós, desse lugar da presença dele, ser esse esconderijo, onde nós realmente nos tornamos outras pessoas, sim. Porque é a condição do nosso Deus que vai entrando aqui dentro de nós. E a gente passa a valorizar o que Deus valoriza, mais do que as coisas desse mundo. Ele vai trocando, né? Aquilo que a gente valoriza, os valores, pelos valores do reino de Deus. O reino de Deus não vai vir com visível aparência. Nem vão dizer, olha o reino de Deus ali, olha o reino de Deus ali na igreja tal, olha o reino de Deus lá em Jerusalém. Não, o reino de Deus está dentro de cada um de nós, sendo manifestado somente através da renúncia da nossa vida. Não tem como o reino de Deus viver e a gente viver também. Não tem jeito. Então vai ser necessário um lugar de muita humildade nos nossos corações, verdadeira humildade, para poder andarmos com o nosso Deus. 1 Pedro 4,15. Não sofra, porém, nenhum de vós
como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, como? Na prática do bem. Olha a integridade aí que Deus quer que a gente tenha na nossa vida. Então, a próxima vez que você ouvir alguém falando, estou sofrendo tanto, primeiro vamos olhar o fruto da própria vida dessa pessoa. E aqui fala uma coisa muito importante. Quando eu estava vindo para cá, eu falei, gente, onde que está esse versículo? Aí eu fui olhar, procurar, e eu vi que era o mesmo versículo que eu já ia ler. Que é assim, não sofra nenhum de vós como quem se intromete em negócios de outrem. Olha aqui, nós entrando na vida das pessoas, em lugares que Deus não nos chamou para entrarmos. Entrando na vida das pessoas em lugares que Deus não nos chamou para entrarmos. Isso é muito importante, irmãos, a gente compreender. A gente vai se envolvendo com os problemas dos outros. Vai trazendo todo o peso para a nossa vida, porque a gente está entrando em lugares na vida das pessoas que não é para nós entrarmos. Isso é viver a vida com prudência e com critério. O que eu vou trazer para a minha própria vida? Hoje nós estamos vivendo aqui, né, na realidade do NAVE, que é assim, algo que deve ser praticado por todas as pessoas que trabalham aqui. Porque as crianças trazem um nível de problemas que, se nós não tivermos uma condição em Deus de entregar, sabendo que é Deus que cuida de cada uma dessas crianças, que o nosso Deus é o protetor de cada uma dessas crianças do NAVE, a gente não dá conta, não. Não dá conta. E Deus não quer que a gente viva a nossa vida nessa condição. Isso traz sofrimento para nós. E é um tipo de sofrimento que a gente pode ficar livre. Não é que você vai ser indiferente aos problemas dos outros, é você compreender em Deus o que você pode fazer para ajudar a pessoa, mas com eficácia, sabe? Aquilo que vai produzir fruto na vida da pessoa. Eu vivi isso muito recentemente, diante de uma situação muito difícil, muito mesmo. E Deus foi me dando uma direção do que eu poderia fazer. Quando uma multidão de gente estava fazendo uma coisa aqui, né? Tudo de acordo com aquela cabecinha que a gente aprendeu na igreja a vida inteira, Deus me deu uma coisinha para me poder fazer aqui. E gerou fruto. E Deus falou comigo, mais vale um ato de obediência do que uma vida inteira de hipocrisia. Então olha como Deus quer nos ensinar. E quando Deus nos ensina, você vai carregar isso o resto da sua vida. Nunca mais, nada vai poder tirar isso de você. Porque você deixou Jesus viver na situação, ao invés de você viver e ser decepcionado mais uma vez, e nada dá certo, e você fica culpando Deus, você só faz para fulano, você não faz para mim, e tudo que Deus quer, dá-me o seu coração, eu quero o seu coração. Aí fica essa luta entre você e Deus. E tudo que Deus quer é que você abra o seu coração. Olha aqui, Deus, quantas feridas. Olha, quanto entendimento errado do teu evangelho que você quer me fazer livre. Quanto mais livre no seu coração, mais condições você vai ter de cumprir o seu chamado aqui na terra. Não vai ser na sua própria condição que você vai fazer isso. Eu lembro que o dono da empresa falou tão bonito. Não, ele falou que muitas vezes ele se sentiu incapaz de estar na frente daquela empresa, que é uma empresa muito grande, que está assim crescendo demais. E Deus falou com ele, né? Um dia que ele queria desistir de tudo, diante das pressões que ele estava passando. E Deus falou com ele, não negligencie o dom de Deus que eu coloquei em você. Mostrando para ele que não seria na condição própria dele, que ele seria, né,
a fazer a direção ali daquela empresa, mas na condição de Deus nele, de Deus sendo a sabedoria, de Deus sendo essa condição, dessa dependência. Eu fui lá na empresa, conhecer a empresa, é lá perto da minha casa, lá perto do BH Shopping. E esse moço, né, me levou lá na sala dele, super chique e tal. Ele falou: Michele, agora eu quero que você venha aqui. Aí eu fui lá ver, num cantinho pequenininho, estava cheio de versículo da Bíblia assim escrito. Ele falou: foi aqui nesse cantinho, sozinho, que Deus me falou para apoiar o Nave. E isso aqui que ele ouviu tem transformado a vida de 175 crianças que entraram no mês de abril, porque uma pessoa deu ouvidos à voz de Deus. Você imagina a diferença que vai fazer na sua vida você ouvir a voz de Deus. Não somente para você, não somente para a sua família, mas para outros e outros que Deus quer alcançar através de você. Esse é o plano de Deus para as nossas vidas. Aqueles que Deus quer alcançar através da sua vida, eu não posso alcançar. Eu lembro uma vez, muitos anos atrás, quando Deus nos ensinou, né, que é como se fosse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo o seu pequeno mundo, todas as pessoas que você tem contato na sua vida. Cabe a você mostrar a realidade do evangelho para elas. Não cabe a mim, não cabe o pastor lá, não sei aonde, evangelista famoso. Cabe a você mostrar a simplicidade de um evangelho que você tem vivenciado na sua vida, experimentado na sua vida. É isso que Deus nos chama para nós vivermos. E isso é um lugar seguro que nós podemos viver. Com certeza vai vir um monte de coisa, um monte de problema. Mas o nosso Deus sempre será suficiente quando nós estivermos andando juntinho com Ele ali. Ele mostrando para nós uma solução que só os nossos olhos naturais nunca vão enxergar. E sempre fazendo você enxergar além, muito além, não só diante do problema, onde Deus quer levar a sua vida. Então, né, falando o testemunho, né, desse moço, dono da empresa que veio aqui, eu fui para minha casa, eu fui assim, muito impactada para minha casa. Porque Deus tem me dado o privilégio de, desde o início desse ano, ter contato com pessoas assim, que têm um nível em Deus que eu há tempos não via, sabe? E é um nível em Deus assim, de muito mais entrega, de muito mais clareza em ouvir a voz de Deus, de um lugar que todos nós podemos andar se nós quisermos. Então se cerque de pessoas que te incentivam a você querer mais de Deus. Não se cerca de pessoas que estão aí vivendo só essa vidinha normalzinha dessa vida, embriagados pelos prazeres desse mundo. Porque Deus está chamando a gente para viver o quê? Sóbrio. Né? Não é embriagado com os prazeres desse mundo. Você vai só perdendo o tempo da sua vida. Olha o que Deus te chamou para você fazer. Ele não se esqueceu. Foi tão lindo. Eu estava viajando, né, com os meus filhos, que a Mariana fez 15 anos. E a gente viajou, a gente estava lá em outro país. E eu tenho assim, me entregado muito a Deus para poder compreender onde eu estiver, como eu posso servir as pessoas. Porque isso é tudo que Deus quer fazer. Uma palavra que você tem um entendimento ali quando você está diante de uma pessoa, pode transformar a vida dessa pessoa. É um momento dela ser constrangida com o amor de Deus e ela poder mudar o rumo da vida dela. Deus mostrando para essa pessoa: eu vejo você, eu te conheço. E eu estava lá nesse lugar e a gente estava em outro país e quem atendeu a gente foi um garçom brasileiro. Aí ele que serviu a gente ali muito bem e tal. Na hora que foi embora, eu falei, Deus me deu uma palavra para dar para ele. Eu fui lá tremendo, mas eu falei. E Deus falou tão lindo para ele, falou assim: eu nunca me esqueci das promessas que eu fiz para você. Por isso você também não se esqueça. Então, assim, uma coisa tão simples, irmãos, porque o evangelho é isso. As pessoas não querem nada além disso, não. Eu tenho que levar ele lá para a igreja, eu tenho que fazer isso. Para quê? Mostra para as pessoas um lugar que você vive. Um lugar onde você não é derrotado com as situações da sua vida, que todos nós passamos, em níveis, em graus diferentes, mas todos nós temos alguma
coisa na nossa vida que todos nós estamos passando nesse exato momento. Muitos já vencemos, outros não fomos vitoriosos, mas Deus continuamente está nos chamando para esse lugar mais perto dele. É necessário, é urgente nós tirarmos tempo na nossa vida para conhecermos o nosso Deus. Não tem como conhecer a Ele se nós não renunciarmos à nossa própria vida para estar com Ele, sabendo que o nosso Deus é que cuida de nós. Ah, mas eu tenho que trabalhar, Michele, eu tenho que sustentar minha família. Mas existe um lugar onde você pode fazer isso na direção do seu Deus, onde Ele vai te dar estratégias, onde Ele vai te dar direção, né? E tudo vai andar de acordo com a vontade de Deus se você estiver nesse lugar de deixar Deus mudar a condição do seu próprio caráter. Eu lembro muitos anos atrás, eu comecei a trabalhar com meu pai com 17 anos. E um dia eu estava lá, aquele tanto de papel e um monte de coisa, muitos cálculos de valores, que não sei o quê. E Deus falou assim comigo: se você não usar de astúcia com o dinheiro do seu pai, eu vou te prosperar. E isso foi o que aconteceu na minha vida. Não foi só porque meu pai me deu dinheiro, nada disso. Foi uma direção que Deus me deu. De começar trabalhando, a gente começou, né, trabalhando. A gente morava lá na Pampulha, era um quartinho que era da empregada. A gente tirou tudo, colocou um computador e meu pai começou a receber ali as procurações, aqueles papéis todos. E eu estava dentro do meu quarto, né, já pronto, já tinha feito lá o registro lá para fazer o cursinho, para poder cursar medicina, né, achava que essa era a direção para a minha vida, né. E sozinha lá no meu quarto, Deus falou comigo que eu não iria cursar uma faculdade, tudo que eu precisava saber era Deus que iria me ensinar. E quando a gente olha para trás da nossa vida e vê o passo de fé que a gente teve, né, naquele momento, não tinha nada aparentemente, né? O que eu vou fazer da minha vida depois, né? Eu poderia ter me agarrado nesses pensamentos naturais. Como que vai ser minha vida no futuro? Só que hoje eu vejo que o fruto da obediência, de um andar simples em fé que o nosso Deus quer, porque Ele que conhecia o meu futuro. E aquilo que eu recebi de prosperidade, né? Ou seja, de suprir as necessidades minhas, da minha família, com os meus filhos hoje, veio em muito maior abundância do que se eu tivesse feito aquela medicina, se eu fosse uma médica de sucesso, que não sei o quê. Eu nunca alcançaria aquilo que Deus me concedeu através desse passo de obediência. Então, tá vendo que o que Deus quer para a sua vida é você dar ouvidos à voz dEle? Mas eu não vejo solução para minha família com o salário que eu recebo, porque você precisa dar ouvidos ao seu Deus para Ele expandir a sua visão, assim. É o que a gente faz com os meninos do Nave, que eles chegam aqui com uma realidade, né? O pai é traficante, a mãe teve a criança com 12, 13 anos, hoje vive uma vida toda complicada. Aí eles chegam aqui, essa realidade só. E a gente mostra para eles outra realidade, que eles mesmos vão poder construir desse lugar de no coração aceitar o que Deus tem para mim é incomparavelmente melhor do que os meus próprios planos, do que os meus próprios sonhos, do que aquilo que eu mesma programei para a minha vida. É o seu pai que quer cuidar de você. É o que ele mais deseja, sabia? Aqueles dias que eu fiquei sozinha lá, só eu e Deus, eu fiquei num hotel, né? Que o Max não ia deixar eu ficar em qualquer lugar. Fiquei lá, sentada na cama e tinha uma montanha. Ali eu ficava o dia inteiro. Aí eu falei já com vocês. No primeiro dia eu coloquei música, comecei a orar em línguas e estava tudo muito seco, muito vazio. Aí no segundo dia eu desliguei tudo, fiquei parado olhando lá a montanha. Falei: Deus, o que eu vim fazer aqui? Eu fechei meus olhos e comecei a reconhecer dentro do meu coração quem o meu Deus é para mim. E ali Ele começou a me mostrar a condição do meu coração. Que no meu coração eu era só uma criança. Eu sou uma criança, dependente do meu pai.
E ali, né, no meu coração, ele me mostrou como se fosse o pai brincando com uma criança num campo, assim, cheio, um campo enorme. Aí a criança vinha no colo do pai e brincava com ele. É esse lugar de intimidade que o nosso Deus tem para nós. Um lugar de cuidado. Quando você se sente lá abandonado pelas pessoas, ferido. Ai, coitado de mim. Você corre para os braços desse pai que nunca vai te rejeitar. Por causa do sangue de Jesus Cristo, é que nós nos tornamos aceitáveis ao nosso Pai amado. Por isso que o Evangelho é muito mais do que palavras. É a realidade da nossa vida. O que te custa que o seu Deus está requerendo de você, entrega para Ele. Entrega logo, não fica aí segurando. Você fica atrasando o que Deus tem para a sua vida. Entrega logo, não tem problema você se humilhar nesse momento que vai ser necessário. Deus falou uma vez comigo que aquele que se humilha, ele sempre vai ser o vencedor. E aquele que se exalta na situação, sempre vai ser o perdedor. Isso eu já vi tantas vezes acontecer ao meu redor. De pessoas, né, que infelizmente têm esse lugar. De diante dos problemas, ao invés de se humilhar e reconhecer, eu preciso do meu Deus, eu preciso do meu Deus, eu preciso do perdão dEle, eu preciso da graça dEle, eu preciso da condição dEle em mim. Não, a pessoa se levanta e ali se manifesta o que estava onde? Ah, por causa de tudo que ela fez comigo. Não, já estava tudo lá dentro, só veio para fora. No momento de pressão, tudo que está dentro do seu coração vai vir para fora. E muitas das vezes o que está lá dentro não é bom. Isso gera uma vergonha para nós. Por isso que Deus está chamando o quê? Para cuidar de quê? Da vida dos outros, né? Eu tenho que cuidar dos outros. Todo mundo conta comigo, eu tenho que resolver o problema de Deus e o mundo. Mentira. Deus te chama para você cuidar do seu coração em primeiro lugar. Onde as pessoas vão poder vir e comer do fruto da sua vida. Aí sim, aí olha o Evangelho funcionando. Não é na sua força própria, ajudando todo mundo. Todo mundo que chega para você, você vai e ajuda. Seja com dinheiro, seja se doando, deixando de cuidar daquilo que é mais precioso para você. Porque o mais precioso para mim é minha família. E se eu não tivesse sido aprovada por Deus lá dentro da minha casa, o que adianta eu vir aqui cuidar de 300 meninos? Deus olha primeiro a condição dentro do meu lar. Aquilo que Ele está requerendo de mim ano após ano, desde o nascimento dos meus filhos. Eu escolhi ter filhos, eu renunciei à minha própria vida para cuidar deles. Eles são a minha prioridade, enquanto estiverem ali sendo cuidados por mim. E Deus falou comigo, Michele, todo o fruto de obediência que foi semeado aqui dentro do seu lar, sobre a vida dos seus filhos e sobre o seu marido, darão fruto. É isso que nós precisamos. Parar de tentar resolver a nossa vida só na nossa condição. Quando fala aqui que o espírito manso e tranquilo da mulher é o real adereço dela, é aquilo que faz ela linda, é quando você cuida da condição do seu coração, quando você é toda amargurada, querendo que as pessoas, exigindo das pessoas o que nem você tem, nem o que você faz, você quer que o outro faça. Isso não é casamento, irmãs. Começa a olhar a condição do seu coração. Honra a Deus em primeiro lugar com o seu procedimento. Respeita o seu marido na ausência e na presença dele. É isso que Deus requer de nós. Uma condição muito além desse mundo. Que o mundo pensa não vale para você, sabia? O conselho desse mundo não vale para você. O que vai ser eficaz para a sua vida é o que o seu Deus te diz. Nesse momento, quando você está sozinha com Ele, lá dentro do seu quarto. Você chega para Ele, Deus, olha aqui. Todo o meu coração ferido, machucado. Olha o que falaram, olha isso, olha isso. E você entrega para o seu Deus. Para que Ele entre na situação. E você vai sair cada vez mais forte das situações que vão acontecendo. É isso que Deus quer. Você é forte, você é fraco aí desse jeito que você está, como é que vai fazer para vencer alguma coisa? Não vence nada, irmãos. Não vence nada, não. Você está sobrevivendo.
Isso não é vida. Todo esse peso que você está carregando, isso não é vida. E você sorri para todo mundo, como se tudo estivesse super bem. Você está por cima, né? Quando Deus está querendo que você trata com essa condição no seu coração, para você ficar livre, livre. Quanto mais livre nos nossos corações, mais condição Deus vai ter de usar as nossas vidas. E nós queremos que Deus use as nossas vidas. Nós queremos, nós ansiamos por isso. E você também, eu sei que você quer ser usado por Deus. Não para ser reconhecido pelas pessoas, mas porque o seu Deus viu um valor tão grande em você, que te concedeu um chamado exclusivo, desenhou aquilo ali, ó, só para você poder fazer nos dias que você está aqui nessa terra. Daqui a pouquinho você já vai embora. Você não sabe o dia de amanhã. Não sabe nem o que vai acontecer quando chegar na sua casa hoje. Mas nós temos uma segurança, que estamos firmados, fundamentados nesse lugar, que é a presença do nosso Deus, que nunca muda. Ele permanece o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Enquanto nós vamos passar a eternidade com Ele, nós vamos conhecer essa grandeza do que Ele é para cada um de nós. Então vamos fechar nossos olhos e agradecer o nosso Deus. Olha a condição do seu próprio coração. Volta para sua casa, por favor, com essa mensagem no seu coração. Para de cuidar da vida dos outros. Olha o seu próprio coração. O seu Deus precisa de você forte. Ele precisa de você. Ele precisa de você. Ele precisa de cada um de nós. Nesse tempo de tanta confusão, de tanta decepção com as pessoas, de tanta ofensa, de tanto ultraje, de tanta confusão mesmo, dentro das igrejas principalmente. Mas o nosso Deus tem um lugar muito mais alto para nós vivermos e habitarmos. No lugar onde Ele trata com os nossos corações em primeiro lugar. Entrega essa ira que tem no seu coração, entrega essa falta de perdão, entrega essa decepção com essa pessoa, entrega esses tormentos que tem na sua mente, entrega agora. Nós te agradecemos, Jesus, pelo poder do teu evangelho, Jesus. Tudo que nós precisamos vem da tua presença, neste lugar de reconhecermos que sem o Senhor nós nada somos, Senhor. Te adoramos, Jesus, te glorificamos. Deixa Ele sondar o seu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu não quero viver presa nessa condição mais, Jesus. Essa condição tão fraca da minha própria alma, dos meus próprios sentimentos, quando o Senhor tem um lugar tão glorioso para que eu possa viver e habitar. Não é só experimentar no culto de domingo uma paz que eu não tenho lá na minha casa. Esse não é o Evangelho. O Evangelho é Deus comigo, Deus conosco, Deus Emanuel, Deus comigo, que me conhece, o meu deitar, o meu levantar, todos os dias da minha vida. Ele que me conhece, que me toma pela minha mão, que sabe o quão pequena eu sou, o quão dependente eu sou. Se não for a presença do meu Deus, eu não consigo fazer nada. Sem o Senhor nós nada somos, Jesus. Ser o nosso Deus conosco, nesse lugar onde a tua presença é santificada nos nossos corações, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Coloca alguma música aí, baixinha. Te adoramos, Jesus, te adoramos. Deixa o seu Deus tocar o seu coração, muito mais do que uma emoção. Você sabe quando você está se entregando de coração, sabe? Muito mais do que sentir um arrepio, seja o que for, não fica procurando só isso. A sinceridade do seu coração, você conhece a você mesmo, você sabe quando está sendo sincero. Fala baixinho aí para o seu Deus. Quanto você precisa da presença dEle, sem Ele você não é nada. Nós reconhecemos o Senhor, reverenciamos o Senhor nos nossos corações, Jesus.
nosso Deus precisa de nós, como Ele precisa. Tantas pessoas perdidas, perdendo a vida, suicidando, por coisas tão pequenas, porque não tem conhecimento, não tem conhecimento de uma vida diferente daquilo que eles vivem, da realidade que eles vivem. O nosso Deus conta com cada um de nós, mostrando a realidade da luz do verdadeiro evangelho que nós habitamos. A luz que resplandece nas trevas, e as trevas não vão prevalecer contra ela. Em nome de Jesus, nós cremos no poder da Tua palavra, Senhor. Nós cremos no poder da Tua palavra, Jesus. Nós cremos no poder da Tua palavra, Jesus. Te adoramos, Jesus. Coloca só uma música instrumental na área, por favor. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Não existe uma oração pronta que vai ser eficaz para você. Porque Deus quer a sinceridade do seu coração. Eu não posso fazer isso por você. Nós vamos ficar mais uns minutinhos aqui. Você precisa aprender esse lugar. Talvez você não saiba que é um lugar totalmente acessível para você. E é isso que você precisa fazer quando você está lá na sua casa. Fechar os seus olhos. Por que fala, fecha a porta e entra para dentro do seu quarto? É como se você deixasse para fora todos os seus problemas, toda a sua vida, e entrasse nesse lugar do espiritual, uma outra condição, um outro âmbito, né? Não mais o natural, mas o espiritual. E dessa condição espiritual, é ali que está a vitória das nossas vidas. Em todas as áreas que você está passando, seja no seu casamento, seja no relacionamento com pessoas da sua família, seja na área financeira que você está passando dificuldades, que você não tem direção na sua vida, que você precisa de um socorro da parte de Deus, onde você já tentou todas as coisas que te ensinaram, mas que não foi eficaz, porque Deus quer é a sinceridade do seu coração. E aquilo que Ele vai requerer de você, a cada passo que você tomar, mais próximo você vai estar da condição da vitória de Deus na sua vida, nessa área que você está precisando. É um passo de obediência e mais um passo de obediência, até você receber aquilo que o seu Deus te prometeu. Um Deus que não se esquece das promessas que Ele faz aos seus filhos. Mesmo que pareça demorado, aqui na noção de contagem de dias aqui desse mundo, quando o nosso Deus não é limitado a essa contagem de dias aqui. O nosso Deus é eterno. Um dia para Ele é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O nosso Deus não é homem. Nós não precisamos comparar Ele com homem nenhum. O nosso Deus é ilimitado em tudo que Ele faz. Ele quer mostrar para nós que é o poder dEle operando em nós, que vai mudar toda a condição das nossas vidas. Nós te amamos, Jesus. Começa a adorar a Deus com as suas próprias palavras. Você não precisa das pessoas escolherem as palavras que você fala com o seu Pai. Ele é o seu Pai de pertinho, muito pertinho. Ele conhece os seus pensamentos e as palavras que vão sair da sua boca antes de você pronunciar. Não fica pensando naquelas palavras tão difíceis. Se você simplesmente falar, eu te amo, Jesus, e isso for real no seu coração, é o suficiente. Te amamos, Jesus, te amamos. Comece a adorar o seu Deus. Aprenda esse lugar de paz que está disponível na presença do nosso Deus. Não somos desse mundo, realmente somos forasteiros e peregrinos enquanto estamos aqui nessa terra. Mas o nosso Deus quer que a nossa vida influencie o máximo de pessoas que conseguirmos nos anos que nos foram confiados aqui. Que maravilha, que privilégio que o seu Deus te concede, de através da sua vida, você mostrar para esse mundo
um novo e vivo caminho. Não existe salvação em nenhum outro, a não ser em Jesus Cristo. Esse Jesus que quer se relacionar com você e se tornar salvação para essas pessoas que você convive com elas. Esse é o nosso Jesus, o nosso amado Jesus, que nós nos rendemos a Ti, Jesus. Não sabemos o dia de amanhã, mas o amanhã trará os Seus cuidados, Senhor. Nós cremos para as nossas famílias, não conhecemos o dia de amanhã, mas o Senhor se tornou a nossa vida, a nossa salvação. Dia após dia, tudo que o Senhor quer é encontrar nos nossos corações esse lugar do Senhor ser reverenciado, honrado com os nossos procedimentos, Senhor. Aquilo que nos custa é aquilo que vamos oferecer ao nosso Deus. Nós Te amamos de todo o nosso coração, nos rendemos a Ti. Sê conosco durante essa semana, Senhor, que está iniciando. Se a nossa sabedoria, nós queremos ouvir a Tua voz. E o Senhor fala em todo o tempo. A sabedoria que clama nas ruas. Não é difícil ouvir a Sua voz. Tudo o que precisamos é nos aquietarmos, silenciarmos as vozes desse mundo e darmos ouvido a essa voz aqui dentro dos nossos corações, que fala continuamente, nos guiando, nos chamando. Vem, filho, estar comigo. Vem desfrutar da minha presença. Vem desfrutar desse banquete já preparado, com todas as suas necessidades supridas, todos os dias da sua vida aqui na terra. Já está posta essa mesa, com todas as suas necessidades supridas. O que você precisa? Pega dessa mesa do banquete do seu Deus que Ele já preparou para você. E Ele te convida, vem desfrutar daquilo que eu mesmo preparei. Através do meu sacrifício te fiz participante da minha própria natureza. Agora você é co-participante da minha própria natureza. A sua condição não é mais a condição desse mundo, a condição natural desse mundo, a condição dos valores e da riqueza só desse mundo. Não, a condição agora sua é eterna, de recursos inesgotáveis que vêm da presença de Deus, para você poder cumprir o propósito de Deus para a sua vida aqui na terra. É o Deus que abre e expande toda a nossa visão, mostrando a condição dele. Ele não está limitado pela condição natural e atual da sua vida, mas cabe a você enxergar além. Aquilo que você enxerga somente de natural tem prendido você numa situação que você nunca vai sair dela. Uma condição natural. Mas o seu Deus quer que você abra espaço na vida dele, para Ele colocar em você a visão do reino de Deus para a sua vida. Aquilo que Deus te chamou, os dons e talentos e habilidades que Ele colocou exclusivamente em você, com um propósito específico para a sua vida. É nesse lugar que haverá prosperidade da parte de Deus para você. Quando você compreende que Deus te chamou e colocou em você habilidades para cumprir o propósito dele aqui nessa terra. Não são os seus planos, não são os seus sonhos que vão te fazer chegar nesse lugar dessa provisão em abundância do seu Deus para a sua vida. Receba no seu coração essa palavra, não é para uma pessoa específica. É para todos aqueles que acolherem. Para de olhar só a condição do seu emprego atual, do seu salário que você recebe no final do mês. Deus quer te dar estratégias. Ele quer te mostrar as habilidades que Ele já colocou em você. Isso vindo para essa condição dele usar sua vida com um propósito muito maior, muito maior, muito maior, muito maior. Um dia eu estava atuando na minha vida num lugar e Deus falou comigo: eu não coloquei essas habilidades na sua vida para esse lugar que você está hoje. E Ele me requereu que eu abandonasse tudo aquilo ali. O que Deus está requerendo de você? Larga logo.
Larga logo. O tempo é urgente. O nosso Deus nos chama agora. Ele precisa de você. Consciente de quem você é. E consciente daquilo que Ele te chamou para fazer aqui nessa terra. Nós te adoramos, Jesus.